Que conclusões você tira desse jogo, desse empate em 0-0, né? E primeiramente sobre a tua utilização do Caucaia, a volta do Eli, e também você começou com tirou o Hermel do time, né? Foi pro banco de reservas, com o Dudu, o Rafael Moura, os jogadores utilizados aí. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite à torcida do Figueira. Falar do jogo primeiro, é um jogo que hoje ia ser, e a gente sabia disso, que é um jogo tipicamente diferente dos outros que enfrentamos aqui, porque é um jogo de um adversário que não iria propor o jogo como os outros propuseram, né? Então houve, e as ações tinham que ser nossas, e com relação às ações serem nossas, nós tínhamos que saber e utilizar bem, principalmente os atacantes. Se vocês notaram, mesmo a gente recuperando algumas bolas no meio campo, nós nunca conseguimos fazer uma transição que o Curitiba tivesse desequilibrado. Ele estava sempre, no mínimo, com 5, 6 atrás da linha da bola, né? E jogando por uma bola como com o Kleber, o Juan e né, um ou outro atacante. Dificilmente os laterais deles passavam. Então a gente sabia disso. E num jogo que a gente teve que propor, tecnicamente, principalmente do meio para frente, nós não fomos bem, né? E isso deu um pouco de intranquilidade. E as situações de gol que nós conseguimos criar, nós não conseguimos concluir. Então ficou um jogo à feição do que o Curitiba queria, um jogo amarrado, né? Nós não conseguimos ter aquela intensidade justamente porque eles não nos deram espaço. E aí chegou no segundo tempo, eu até cobrei os jogadores, vamos girar mais a bola, giramos, melhoramos um pouco, mas depois continuamos naquela morosidade. E um fator ruim para a gente, infelizmente, né, nós sofremos muito a falta do Ferrugem hoje, que é aquele cara que desequilibra os setores. Ele sai dali e vai embora. E nós não temos ninguém. Nós não temos o Jocinei, não faz isso, o Badia é um meia, né, então, e não temos, né, esse segundo. Por quê? Porque nós não temos. Porque ele é um jogador, na verdade, diferente nesse sentido. A gente não vai achar tão fácil assim. E com a perda do Lins também, nós perdemos muita qualidade. Então, eu acho que esses dois fizeram falta, né, no momento que os jogadores, principalmente de ataque, individualmente erraram muito. E a escolha do Dudu pelo Hermel eram jogadores que estão criando, mas não estão efetivamente conseguindo concluir a gol. Então, uma pela outra, para a gente também, eu estaria bem à vontade, porque assim estão se esforçando, estão vindo assim correndo, mas tecnicamente ainda estão um pouco abaixo. O Hermel é natural, que é um jovem, né? E ele me confidenciou, professor, 8, 9 jogos seguidos, sentindo o ritmo, né? A gente viu que ele não é aquele Hermel do início, é natural, a gente não pode cobrar isso dele. E o Dudu, por ter mais força, já ser mais maduro, nós optamos por ele. Fez boas jogadas, mas infelizmente pecou naquilo que ele infelizmente vem pecando no final, que são as bolas. E o Caucaia era o jogador que a gente tinha para a posição. Nós tínhamos ou ele ou tínhamos o Jocinei, que também é um jogador que tem uma característica de contenção totalmente. Então, da característica do Ferrugem, nós não temos ninguém, né? Por isso nós sentimos muita falta, principalmente jogando em casa. A gente vai precisar muito, porque ele se desprende, né? Jogando fora de casa talvez não, mas em casa, contra essas equipes como foi hoje o Curitiba, que se propõe a segurar o jogo máximo e que a gente tem que tomar as ações, a gente sentiu a falta do Ferrugem. Vinícius, falando em cima de números na campanha do Figueirense, não só de hoje, mas de um contexto geral da competição, a gente vê que o Figueirense tem uma das melhores defesas, mas em contrapartida, num ataque encontrado essas dificuldades, não foi colocado, só fez mais gols que o time do América Mineiro. A que você atribui isso? Porque tanta dificuldade, né? Só o Rafael Moura e o Hermel, dentro dos atacantes que já fizeram gols aqui. Eu acredito isso. Aí sim, infelizmente, a nossa, eu não vou dizer qualidade, porque esses jogadores já fizeram gol. Eu falei isso há 3 partidas atrás, quando nós perdemos muitas chances, não, mas chances claras de gol contra o Santa Cruz, e perdemos contra o Botafogo, chances que realmente eu não estou exigindo, nem a torcida está exigindo, nem vocês estão exigindo, eram chances que dava para fazer o gol.
pela qualidade desses jogadores que já fizeram. Então eu atribuo muito a isso, porque o jogo ele é difícil, são jogos difíceis, né? A gente vê lá, empatou com o Botafogo, hoje o Botafogo ganhou de 3 do Inter. Né? Então são jogos difíceis, muito difíceis. E que o mais difícil é criar a situação. E criando uma situação clara, a gente tem que cobrar que eles têm que ter essa qualidade para concluir. Né? Então é um time que é equilibrado, é a segunda melhor defesa, nos dá tranquilidade nesse sentido. Não é um saco de pancada, o Gatito tem hoje mesmo só chutes de longa distância, só uma bola ali curtinha na trave. É um time que está equilibrado, mas esses jogadores, volto a dizer, principalmente nas oportunidades claras que têm aparecido, eles têm que concluir esse gol para dar tranquilidade, porque o jogo muda muito. O ritmo do jogo muda todo o panorama quando você faz 1-0, né? Uma cabeçada do Rafael, por exemplo, que o Wilson escorregou, 1-0 muda todo o panorama, o Curitiba tem que sair, aí a gente faz o que a gente faz muito bem aqui, que são essas transições que nós não conseguimos fazer justamente porque eles não saíram, não se expuseram. O Vinícius, a gente da imprensa fica muito pertinho ali das sociais, né, nas cabines, e hoje pela primeira vez eu vi o torcedor muito impaciente, no finalzinho ameaçou uma vaia, e aqueles tradicionais gritos de burro, burro, até questionando ali a tua capacidade no comando do time. É normal, tá acostumado nisso? Não, são jogos difíceis, né? A gente também fica nervoso, o jogador erra, só que eu não posso expor o jogador, não vou fazer, jamais vou fazer isso. Né? Não vou fazer média com ninguém levantando o braço, expondo o jogador. As coisas são resolvidas, são muito cobradas aqui dentro. Nosso time tem um equilíbrio e um ambiente de trabalho muito bom. Eu fui jogador, se fizesse comigo não gostaria. Né? Já passei por várias experiências como coordenador e tudo, e é natural, porque nós acostumamos o torcedor àquela intensidade, né? E também sair com a vitória daqui. Todo mundo está chateado. Amanhã é meu aniversário. Quer dizer, eu tinha pedido aos jogadores, me dê um presente. 6-0 para mim seria melhor segunda-feira, mas infelizmente não aconteceu. E volto a dizer, todo mundo, mesmo chateado, a gente tem que jogar junto. O Figueirense, moçada, eu não estou falando bobagem aqui, tem que ter até cuidado que fala. Nós não somos a melhor equipe. Nós não temos uma folha de 12, 15 milhões. A nossa folha talvez seja a segunda, de baixo para cima. Então, peraí, vamos valorizar um pouco o nosso trabalho, vamos valorizar um pouco os times de Santa Catarina. Nós não vamos chegar aqui e ganhar de todo mundo de qualquer jeito. Vamos valorizar. Eu ouvi algumas coisas contra o Botafogo, fizemos um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim, isso é uma coisa, ponto. Segundo é valorizar aquilo que nós conquistamos, que o resultado do Botafogo hoje mostrou isso. Né? Então é uma equipe, né, de trabalhadores, batalhadores, muito unida, forte, para a gente ir conquistando os pontos pouco a pouco. Né? Então nós não vamos esperar, não é esperar grandes atuações, não, nós vamos fazer grandes atuações. Né? Talvez os jogos de 3 em 3 dias, ele também caia um pouco a qualidade, porque é humanamente impossível você ter 17, 18 jogos como nós vamos ter num país continental, tendo jogos de 3 em 3 dias, e você fala com o cara, você não está cansado, cai o nível de atenção, cai a qualidade automaticamente. Mas pode saber que a gente fica chateado sim, e o torcedor ele está assim porque nós conseguimos mostrar que a gente tem capacidade. Né? Só que a gente tem também que jogar junto no sentido de um time que vai se expor, vem o Flamengo e um time que vai totalmente jogar por um ponto, como o Curitiba, acredito que tenha comemorado esse ponto. Então a gente tem que jogar junto, ter essa paciência. Vinícius, você chegou a pensar, quando tirou um atacante, tirou o Dudu, se não me engano, botou o Everton Santos, em colocar mais um meia, mais um jogador para congestionar um pouquinho mais o meio, sendo que o Curitiba estava ganhando aquele meio campo do Figueirense? Eu não achei que estava ganhando o meio. Estava tendo uma posse, ao meu ver, ilusória. Passes laterais, né? E naquele momento, quando um time não propõe o jogo, a gente precisa de alguma coisa para desequilibrar, alguma coisa para fazer uma jogada individual, alguma coisa no 1 contra 1. E os jogadores que a gente tinha, a gente colocou, que é o Dodô, que foi um meia, eu puxei o Badi, ficamos com 2 meias. Inverti o triângulo, só Eli, Badi e Dodô, coloquei 2 meias e mais 2 atacantes de beirada, mas infelizmente hoje tecnicamente não funcionou, não funcionou, né? Então a gente tem que ter justamente, claro, cobrança, vai haver isso, eu sempre falo que é tudo interno, mas a gente tem que saber que
Nenhuma partida é igual a outra. E o campeonato, volto a dizer, é muito difícil. Moçada, é muito difícil. A gente luta contra gigantes. Não que o Figueirense não seja grande, é um grande, óbvio. Ninguém sabe isso melhor do que eu. Mas a gente tem que ter essa consciência que nós não vamos simplesmente chegar e atropelar todos os adversários. Figueirense, até pela qualidade do Carlos Alberto, você chegou a mudar em determinado momento o esquema para poder encaixar o Carlos Alberto. Ele deve novamente ficar à disposição, né, a partir de quinta-feira contra o Palmeiras. O que você tem ouvido dos médicos, da preparação física? Mas esse negócio, joga um, joga dois, e aí pode preocupar, pode ter nova lesão, porque até então tem sido essa a realidade do Carlos Alberto. Ou você acredita que essa realidade possa ser alterada, possa ser modificada? É difícil falar, né? A gente sente a falta. Se hoje você tem, volto a dizer, não desprezando os nossos jogadores, que jogaram de forma alguma, lutaram até o fim. Mas a experiência, e existem jogadores que são, para a gente, com a qualidade acima, como o Lins, nós perdemos, né? Como o Ferrugem, se a gente tem hoje o Carlos Alberto também, né? São opções diferentes que buscam, assumem nesse momento difícil, justamente também com essa situação do time que tem que propor o jogo. O Carlos começou a treinar na sexta, né, naturalmente, e parou o treino e falou que não estava com confiança. Esse é o ponto que eu sei. A gente estava até reunido agora, ele vai fazer um exame terça-feira para saber qual o grau dessa lesão. Então, até terça ele vai estar no departamento médico, a gente aguarda. Ele tem todas a nossa confiança, ele tem todo o nosso apoio, a gente espera que ele se libere o mais rápido possível para estar junto com a gente, porque é um jogador que mostrou, né, quando está em campo, que é fundamental para o Figueirense. E a questão do Rafael Moura, Vinícius, como é que está a situação dele? Até a gente notou de repente que ele, não que ele estava se dosando, mas ele estava meio cabreiro com relação a poder ter uma lesão muscular, porque ele está tendo essa contratura. Qual é o estágio dele? O que foi falado agora pelo fisioterapeuta é que ele se sentiu normal, porém, no finalzinho, nos últimos 5 minutos, ele já ficou com receio. Mas, óbvio, ele passou a semana, por exemplo, sem treinar, e isso o cara vai perdendo, né? Não é que ele precise treinar demais, não é isso, mas vai perdendo o ritmo, vai perdendo, quando a gente fala, o enganche aí, né? E a gente também vai avaliar bem, ver tudo isso, para que a gente tenha esse jogador. E até em cima disso a gente está procurando, vocês sabem que não é novidade, mais um jogador para ter essa opção também do próprio Rafael, né, quando ele não puder, com as características muito parecidas, para que a gente possa dar um fôlego novo, para que a gente não fique na dependência de um jogador. O Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, o nível é muito alto e a gente não pode dar o luxo de ficar dependendo de 1 ou 2 jogadores. Pessoal, boa noite, obrigado, tá? Legal, daí, Obrigado. Vinícius Eutrópio do Figueirense.